Olá, bom dia! Iremos fazer a correção das nossas atividades de Matemática 2, passadas no dia 3/2, na quarta-feira, a atividade que foi passada em sala na folha e a atividade foi passada para casa também na folha. Vamos primeiro fazer a correção da atividade de sala. Então, vamos lá, a questão 1. Classifica as figuras tridimensionais de acordo com as legendas. Então, a legenda dizia: 1, se for poliedro, 2, se for corpo redondo. Então, vamos aqui. Tem um cubo aqui, ele possui todas as suas faces formadas por polígono e essas faces também são planas, né? Então, eu tenho aqui, e não tem nenhuma face arredondada, eu tenho aqui um poliedro. Então, coloco o número 1. Aqui eu tenho um cilindro. Então, ele possui partes arredondadas, faces arredondadas, então coloco 2. Aqui eu tenho um sólido formado por todas as faces por polígonos, ou seja, todas as suas faces são planas, então eu tenho aqui um poliedro. Aqui eu tenho uma face arredondada nesse sólido, então eu tenho um corpo arredondado. Aqui nesse sólido, todas as faces são planas e são formadas por polígono, então tem um poliedro. Então, aqui eu tenho todas as faces formadas por polígonos e são faces planas, então tem um poliedro. Aqui eu tenho face arredondada, então tem um corpo redondo. Aqui eu tenho todas as faces formadas por polígonos e faces planas, então tem um poliedro. Aqui todas as faces são formadas por polígonos e são planas, então tem também um poliedro. Então, ficou 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Vamos para a questão 2. Questão 2 diz o seguinte: em geometria, qualquer figura que pode estar contida em um plano é uma figura plana. As que podem estar contidas inteiramente em um plano, por possuir 3 dimensões, são chamadas de espaciais. As figuras geométricas espaciais mais conhecidas compõem 2 grupos: os poliedros e os corpos redondos. Analise as figuras geométricas representadas abaixo e responda. Aqui a gente tem as figuras, tá? E a gente vai responder no item A. Quais delas são figuras planas? Então, vou procurar aqui aquelas figuras planas que tem, assim, o contorno, né? Que elas não têm faces, elas não possuem faces. A, ela não é plana. B, ela é uma figura plana, ó, porque é formada aqui pelo contorno, não tem faces, então B. C, não. D, também não. E, também não. F, também não. G, sim, G é plana. H, I, também não. J, é plana. K e L, também não. Então, as planas são B, G e J. Quais são corpos redondos? Aqueles que têm faces, pelo menos uma face arredondada. O A, o C e o E. Então, A, C e E. Quais são poliedros? O D, o F, o H, o I, o K e o L. Então, você escreve aí. Vamos agora para a questão 3. Diz o seguinte: identifique entre os sólidos geométricos desenhados abaixo os que são poliedros e os que são corpos redondos. Então, o item A, eu tenho aqui um cubo, ele é formado por faces poligonais, na qual todas as suas faces são planas. Então, eu tenho aqui um poliedro. No item B, eu tenho aqui, ó, uma parte arredondada, uma face arredondada, então tem um corpo redondo. No item C, eu tenho novamente face arredondada, então tem um corpo redondo. No item D, todas as faces são planas, então tem um poliedro. Logo abaixo, ele pede: escreva no caderno algumas diferenças entre o poliedro e corpos redondos. Eu coloquei aqui só como exemplo. Poliedro: faces formadas por polígonos e planos, né? Todas as faces são formadas por polígonos e elas são faces planas. Os corpos redondos: a face arredondada possui pelo menos uma face arredondada, que são 2 exemplos. Aí ele diz abaixo: copie o nome do objeto e escreva se sua forma é um poliedro ou de um corpo redondo. Se quiser, também faça um esboço de desenho. Então, esse aqui do esboço de desenho fica ao seu critério. Se você quiser desenhar, você desenha. Se não, não tem problema.
Então, o ovo, ele tem o formato de esfera. E a esfera, ela é um corpo redondo. Caixa de sapatos tem o formato de um paralelepípedo. E o paralelepípedo é um poliedro. O dado tem o formato, né? Lembra a forma de um cubo. E o cubo é um poliedro. Lata de ervilha lembra um cilindro. E o cilindro é um corpo redondo. Vamos para a questão 4. Na questão 4, pede para marcar com um X os poliedros e com um certinho os corpos redondos. Então, poliedro, corpo redondo, poliedro, poliedro, corpo redondo, poliedro e poliedro. E aí, logo abaixo, ele pede para escrever os nomes dos seguintes sólidos geométricos. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um cilindro, aqui a gente tem uma pirâmide. Aí, ela é uma pirâmide de base o quê? Uma de base quadrada, porque a base, ó, tem 4 lados. Aí, você pode escrever pirâmide de base quadrada ou pirâmide quadrangular, tá? Aqui a gente tem um cone e no item D a gente tem um prisma. Aí, nós temos aqui na sua base 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados. Então, tem um prisma de base hexagonal, tá? Ou só prisma hexagonal também está correto. Na questão 5, ó, os corpos redondos são sólidos geométricos que possuem partes arredondadas e por isso rolam. Os principais tipos são o cone, o cilindro e a esfera. Dessa forma, classifique as figuras a seguir de acordo com os corpos redondos que lembram. Aqui a gente tem a casquinha do sorvete, que lembra o cone, que a gente tem uma bola, que lembra a esfera, que a gente tem aqueles cones de trânsito, que representa a sinalização de trânsito, que representa um cone, que a gente tem esse rolo, né, de massa, que representa o cilindro, e que a gente tem essa bola aqui, que representa a esfera. Vamos agora para a questão 6. Preencha a cruzadinha com o nome do sólido. Aí aqui a gente tem o sólido 1, que é o sólido 1 é o cubo. Aí o sólido 2 é o cilindro. Aí o sólido 3 é a pirâmide. Sólido 4, ó, o paralelepípedo, pirâmide, paralelepípedo. E o sólido 5, ó, que é o cone. Tá? Então, ficou, ó, cubo, cilindro, pirâmide, paralelepípedo e cone. Vamos para a questão 7. Ele pede para observar o sólido. Nós temos o sólido A, B, C, D, E e F. E a gente vai relacionar o sólido com o seu nome, colocando a letra indicada num nome que representa o sólido, né? Aqui a gente tem o A, a gente tem uma pirâmide de base triangular. A base tem 3 lados, então pirâmide de base triangular. Então, a gente vem aqui, ó, pirâmide de base triangular e coloca a letra A. Aqui a gente tem um prisma de base triangular. Então, aqui você vê onde tem prisma de base triangular, escreve a letra B. Aqui a gente tem uma pirâmide de base quadrada. Aí você vem aqui e escreve pirâmide de base quadrada. Escreve não, coloca a letra C onde tem pirâmide de base quadrada. Aqui a gente tem um paralelepípedo, você vê se coloca aqui a letra D. Aqui a gente tem uma pirâmide de base pentagonal, você vem aqui e coloca a letrinha E. Depois a gente tem um prisma de base pentagonal também. Aí você vem aqui e coloca a letrinha F. Então a sequência fica F, B, C, D, A, E. Já na questão 8, ele pede para a gente ligar cada sólido à sua planificação. E aqui a gente tem um paralelepípedo, a gente liga para a planificação. Depois, a gente vai ter o cubo, ó, a gente liga para a planificação dele. Aí, a gente tem a pirâmide, ó, aí você liga para essa aqui, ó, essa planificaçãozinha aqui, porque é uma pirâmide de base quadrada. Então, aqui abaixo, a gente tem outra pirâmide, que ela é base triangular. Então, você vai ligar para cá, para essa planificação aqui, a pirâmide de base triangular. Isso aqui, tá? Vê direitinho, vem pra cá. Depois, a gente tem o cilindro, aí você liga lá pra cima, pra primeira planificação. E aqui, por último, a gente tem um prisma de base triangular. Você liga pra cá, ó. A última figurinha, que é o prisma de base triangular, você liga pra essa planificação aqui, ok? Vamos agora pra correção da folhinha de casa, tá bom? Folhinha de casa também foi passada na quarta-feira passada, dia 3/2. Questão 1. Observe o sólido geométrico e responda. Item A.
Quais são os poliedros e quais são os não poliedros? Dê os nomes completos deles. Então, vamos lá. A gente vai pegar aqui, ver quais são os poliedros, vai colocar o número e o nome do poliedro na frente. Os não poliedros do mesmo jeito, a gente coloca o número e o nome. Vamos começar pelos poliedros. Ó, o 1 é um poliedro. A imagem 1 é uma pirâmide de base quadrangular ou de base quadrada. Você vem aqui, escreve o número 1, escreve o nome. Pirâmide de base quadrada ou pirâmide quadrangular. O 2 é um poliedro também, aí é um paralelepípedo. Você escreve aí. O 3 também é um paralelepípedo e também é um poliedro. Você escreve o 3 e o nome paralelepípedo. Depois a gente tem o 4, que não é um poliedro, tem uma face arredondada. Depois a gente tem o 5, que tem face arredondada, também não pode ser. Aí vem o 6. O 6 é um prisma, né, ó, de base triangular. Você escreve prisma de base triangular. Depois vem o 7, que é uma esfera, não é um poliedro. Vem o 8, né, você escreve, que é uma pirâmide de base, ó, hexagonal. Você escreve pirâmide de base hexagonal. Depois vem o 9, que é um cubo. Aí agora vamos para os não poliedros que sobraram, que é o cone, que é o 4, o cilindro, que é o 5, e a esfera, que é o 7. No item B, ele pede para a gente explicar o que são poliedros. Coloquei aqui um pouco resumido, tá? Os poliedros, eles são formados apenas por polígonos. Suas faces, tá? Vou colocar aqui. Suas faces são formadas apenas por polígonos. Lembrando que as faces são planas, formadas por linhas retas e fechadas. No item C, ele pede para explicar o que são corpos redondos. Vocês poderiam ter explicado com as próprias palavras de vocês. Então, eu coloquei aqui que eles possuem os corpos redondos, eles também são chamados de não poliedros, e eles possuem pelo menos uma face arredondada. Questão 2, vamos aqui para a questão 2. Marque um P nos sólidos classificados como poliedros e um CR nos sólidos considerados como corpos redondos. Então, aqui eu tenho um poliedro, coloquei P, corpo redondo, CR, poliedro P, corpo redondo, CR, poliedro P, corpo redondo e poliedro. Então, ficou P, CR, P, CR, P, CR e P. E a gente finaliza assim a nossa correção.